que é o básico para a gente organizar o sono do recém-nascido, né? Quando a gente fala em recém-nascido, aqueles primeiros 28 dias, 30 dias, né? Mas o que eu vou falar aqui vale para todas as idades, se a gente for pensar, né? Existem mitos de que o bebê precisa, de que o bebê não precisa dormir no início, né? E o bebê precisa dormir muito, né? Falas do tipo, tá mamando a noite toda, de hora em hora, não dorme, isso é assim mesmo, é apego. Isso não é assim, nunca que vai poder ser assim, né? Se realmente está assim a vida do seu bebê, se mamando a noite toda, não dormindo, tem que procurar por ajuda, porque tem alguma coisa acontecendo, sempre tem, né? A gente sabe que o volume do estômago do bebê naquela primeira semana é muito pequenininho, então o bebê mama com muita frequência mesmo. Mas logo ali 2 semanas, findando a segunda semana de vida, já é esperado o bebezinho começar a dar um intervalo entre as mamadas. E isso é fundamental até para que o bebê relaxe e consiga dormir adequadamente. Senão ele não vai conseguir dormir, a mãe também não consegue dormir, e se a mãe não consegue dormir, entra no que a gente chama de ciclo da exaustão, né? Porque a mãe precisa estar bem para cuidar do bebê no dia seguinte, né? A mãe precisa estar bem emocionalmente para estimular, dar vínculo, atenção, inclusive apego no dia seguinte, né? Então essa história de que depois que você é mãe não dorme mesmo, isso não pode ser uma verdade. E para muitas mães isso é uma verdade, é uma realidade, e acaba por ouvir essas frases, inclusive de alguns profissionais da área de saúde, começa a não querer, a não buscar por ajuda, porque aceita que é assim mesmo, porque todo mundo fala que é assim mesmo, e não pode ser assim, né? A gente sabe que existem desafios, mas que com tranquilidade, implementando as rotinas, com paciência, com persistência, a gente consegue melhorar o sono do bebê a cada semana, a cada mês, né? Tem os altos e baixos, os momentos de salto, que são desafiadores também, mas são altos e baixos com tendência sempre a ir melhorando, né? Um bebezinho de 30 dias tem que dormir melhor do que um bebê de 7 dias. Um bebê de 3 meses tem que dormir melhor do que um bebê de 1 mês. Um bebê de 6 meses tem que dormir melhor do que o de 3 meses. E assim a gente espera uma evolução, dormindo cada vez mais tempo, mais longo de noite, né? E as sonecas durante o dia, a tendência é ir diminuindo, porque a janela de sono vai aumentando. Isso é o básico, né? E a gente precisa conhecer o que é esperado para o nosso neném, tanto de sono, quanto de mamadas, de ganho de peso, para ver se está tudo ok. Visto que um bebê que não está mamando adequadamente, ele não consegue dormir adequadamente. O bebê que não está desenvolvendo adequadamente, ele não consegue também alimentar direito, ele não consegue dormir bem. Então a gente precisa entender que é tudo um conjunto. E faz parte desse conjunto, e muitas pessoas não valorizam isso, o emocional de quem cuida do bebê, que na maioria das vezes é a mãe. Se a mãe não estiver bem emocionalmente, se a mãe não estiver bem consigo mesma, autoestima boa, dificilmente o bebê vai ficar bem e vai ficar irritado e, consequentemente, vai repercutir no sono. Então, não se trata somente de sono. O sono é fundamental para o desenvolvimento do bebê, é fundamental para o equilíbrio da mãe, mas se o ambiente não estiver adequado, se a alimentação do bebê não estiver ajustada, as mamadas, a efetividade das mamadas, se o emocional da mãe ou de quem cuida do bebê não estiver equilibrado, nada vai dar certo. A tendência do sono é ficar ruim e virar uma bola de neve, um ciclo vicioso, que é o que a gente chama de ciclo da exaustão. Quanto pior o neném dorme, mais estresse a mãe fica. Quanto mais estresse, pior o neném dorme e acaba repercutindo também o estresse elevado, repercutindo na produção de leite, repercutindo em adoecimento da mãe e acaba adoecimento do bebê também. Então, sem cuidar da mãe, sem cuidar de quem cuida do bebê, quem cuida também merece ser cuidado, né? Essa é uma frase clichê, mas que é verdade. Então a gente precisa cuidar. Se a gente quer um bebê saudável, se a gente quer um bebê dormindo bem, se a gente quer um bebê desenvolvendo bem e alimentando bem, a gente precisa ter um olhar para a mãe. E a mãe tem que ser igualmente valorizada ao bebê. Não é simplesmente falar, a mãe precisa ter tempo para ela. Não, ela precisa ser valorizada. E a gente precisa cuidar da saúde da mãe igual cuida da saúde do bebê, porque é reflexo. Quando eu falo a mãe, é o pai também, né? O pai que realmente faz papel de pai, a avó que está ali, todo mundo que está na rede de apoio do bebê precisa ser cuidado. Então, falar de sono é muito mais do que falar de sono. Falar de sono, a gente precisa falar de emocional. Falar de sono, a gente precisa falar também da parte alimentar, do equilíbrio, de tudo, tá? Porque é impossível você organizar o sono do seu bebê sem tudo isso estar ajustado. Às vezes até consegue por um período, mas depois tende a desandar. Então, fique atento nisso aí que eu falei, porque geralmente o problema está em alguma dessas coisas
que eu falei. E mesmo que você, por exemplo, não tenha bebê ainda, seja gestante, já tenha um olhar aberto para isso, para cuidar da sua autoestima, para cuidar e organizar os ambientes, porque tudo isso vai fazer diferença.